Como construir e aplicar uma estratégia consistente de conteúdo para 2022? O que é que muda? O que é que você pode fazer de diferente? E o que é que tem trazido mais resultado ao longo do tempo para que você possa otimizar para o ano que vem? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Rafael Reis, fundador da Web Estratégica, especialista em marketing de conteúdo, autor do livro Marketing de Conteúdo, a Moeda do Século XXI, e eu estou aqui hoje para a gente bater um papo sobre estratégia de conteúdo para 2022. Primeira coisa que é conhecida de todo mundo, é notável no cenário daquilo que a gente faz, é que o alcance nas redes sociais tem diminuído drasticamente. A gente tem notado um alcance infinitamente menor no Instagram. O alcance no Facebook já era faz tempo. O Facebook hoje em dia sobrou basicamente para fazer lembrete de aniversário e entregar conteúdo dentro de grupos. Se por acaso a sua marca tem conteúdo dentro de grupos, ele continua sendo relevante, mas ele virou basicamente um canal de mídia, em que a entrega das fanpages é praticamente nula. Tem exceções, no mercado de humor, no mercado de entretenimento, mas na maior parte das marcas, a representatividade dele como um canal orgânico é muito baixo. Como um canal de mídia, continua sendo muito relevante, assim como o Instagram. A gente vê uma ligeira maturação aí do relacionamento entre as marcas e os influenciadores, entendendo cada vez mais alguns influenciadores como canais de relacionamento com as marcas, e aí a gente vê algumas marcas fazendo algumas experiências, por exemplo, com patrocínio de podcasts, ao invés de ficar naquela coisa de fazer posts esporádicos no Instagram com algum influencer. Que a gente tem notado que está acontecendo mais são contratos de influência em que você está trazendo determinados influenciadores para serem embaixadores de uma marca ao longo de um tempo. Isso pode ser um mês, um semestre, um ano. Tem, logicamente, exemplos fora da curva, como o caso da Anitta no conselho da Nubank, mas você tem vários outros casos aí aparecendo de influenciadores com 500 mil seguidores, com 800 mil seguidores, sendo contratados pelo mercado financeiro, por exemplo, para falar com determinadas audiências. Você tem no mercado financeiro uma figura bastante importante desses influenciadores, no mercado de moda, uma figura bastante importante deles também. No mercado automotivo isso acontece bastante, e aí a gente tem uma proeminência maior do YouTube, por exemplo, ao passo que no mercado de moda a gente tem uma disputa muito grande entre YouTube e Instagram. A gente viu também um fosso no mercado de moda da questão de conteúdo em blogs, migrou-se muito esse conteúdo para Instagram e YouTube, mas agora começa não exatamente um renascimento, mas algumas influências desse mercado estão percebendo a importância da construção ou da retomada de canais próprios. Então o podcast começa a ser visto como um canal próprio, ainda que ele seja distribuído em várias plataformas, e você coloque ele no Spotify, no Deezer, no YouTube, na Apple, em vários canais, você tem ele como uma ferramenta proprietária de construção de marca. Então o podcast é uma das coisas que cresceu demais aí no cenário 2020, 2021, o cenário pandêmico, digamos assim. A gente teve uma explosão das lives no primeiro semestre de 2020, num cenário de começo de pandemia, e aí depois a gente teve um amadurecimento desse cenário das lives, migrando um pouco mais para podcast, que é um conteúdo que é consumido ao vivo, mas que depois continua sendo consumido no formato gravado, seja em vídeo, seja em áudio. Então esse é um canal que a gente aposta muito para 2022, o renascimento ou eu não diria renascimento, acho que a palavra certa aqui é a consolidação dos podcasts como um canal de relacionamento com a audiência. Seja um canal proprietário, em que a própria marca está gerando aquele conteúdo, seja como um canal para patrocínio, em que você vai estar aparecendo associado a determinados influenciadores, a determinadas personalidades. Esse é um canal que tende a continuar importante e a continuar ganhando crescimento, tanto na geração de leads, quanto na construção de marca, no branding.
O que é importante a gente entender para esse novo cenário, né? A gente tem o entendimento do comportamento da jornada já consolidado no mercado. Então, todos os players já têm concorrentes consolidados, todos os mercados já têm concorrentes consolidados. Apesar da gente ter novos players em alguns mercados, na maior parte deles, esse cenário já está mais ou menos maturado, né? Então, mesmo que haja investimento em algumas startups e que haja crescimento em alguns mercados, os concorrentes já estão consolidados, já estão dados na maior parte desses mercados. A gente teve, por exemplo, no mercado imobiliário, a chegada de um player que balançou o mercado, que é o Quinto Andar, e aí você tem vários outros players disputando espaço com o Quinto Andar. Mas a marca conseguiu se colocar em um mercado em que você tinha basicamente portais de anúncios, e ela trouxe um novo modelo de negócio e ela disputa os principais canais de aquisição com esses modelos tradicionais, como, por exemplo, Imóvel Web, Viva Real, Zap, que já eram players consolidados no mercado imobiliário. E aí você tem vários novos entrantes para disputar outros modelos de negócios similares ao do Quinto Andar ou para disputar espaço com o próprio Quinto Andar, né? Mas esse cenário imobiliário está razoavelmente bem desenhado para o ano. No mercado de finanças, a gente vê grandes mudanças, né? Bancos digitais se consolidando como bancos mainstream, o Banco Inter, Banco C6, a própria Nubank, a chegada de players tradicionais num tamanho muito maior dentro do digital, como o caso do BTG, como o caso da XP, que são players que vieram de um modelo mais tradicional e acabaram inovando nos modelos e trazendo uma série de novas possibilidades, como, por exemplo, o investimento fora do Brasil, como integração de conta de investimento e conta corrente, e aí várias subdivisões aí no mercado, né? Mas você tem em vários mercados esses novos players já consolidados. Então, a chegada de novos grandes bancos digitais fica bloqueada, né, por quem já ocupou esse espaço na mente do cliente, na mente do consumidor, e aí a pulverização acaba ficando maior para quem está chegando depois. Esses cenários levam ao quê? Uma disputa maior pelos canais já estabelecidos. Então, no cenário 2020-2021, cenário pandêmico, a gente teve a chegada de um grande canal, que foi o TikTok, né? Era um canal praticamente inexistente e que agora se tornou um canal mainstream. E aí ele disputa espaço com outros canais já existentes. Você tem o Pinterest se consolidando em determinados mercados como um canal relevante, né? Mercado de turismo, mercado de decoração, mercado de gastronomia, mercados menores, por exemplo, como de entretenimento, mais na área de tatuagens ou de arte, por exemplo, fotografia e coisa e tal, mas um canal relevante para esses mercados. Mas, por outro lado, você tem um crescimento lateral, né, que a gente fala daquela engordada do canal, por exemplo, do YouTube. Então, enquanto o YouTube ainda era visto como uma alternativa ou como um canal lateral, hoje não dá mais para entender dessa forma. Ele é um canal mainstream, ele é um canal fundamental, em que se você não estiver gerando conteúdo autoral, conteúdo proprietário, você tem que estar aparecendo através de patrocínio ou através de mídia, através de anúncios, mas não dá para ignorá-lo como canal pelo tamanho que ele tem no mercado. Que é algo que já aconteceu com o Instagram e ao longo de 2022 pode ser que esse entendimento mude. É um espaço que o TikTok veio e ocupou meio que à força e muito rapidamente. E ao longo de 2022 a gente vai ver esse cenário maturar, mas os cenários clássicos vão continuar ali, né? O Google continua sendo um canal mainstream para e-commerce, para marketplace, para geração de lead, e um canal que está ficando caro em termos de mídia. O CAC está crescendo em vários segmentos a partir do Google, porque você continua tendo só 10 resultados na página do Google, e esses resultados estão variando cada vez mais. Então você tem mídia, você tem resultados locais, você tem Google Shopping, você tem
as snippets enriquecidas, você tem o conteúdo em imagem e vídeo, e aí você tem os resultados orgânicos. Então, o orgânico ele fica muito disputado em determinados segmentos, quando você tem muitos players, por exemplo, aí segmento de plano de saúde, segmentos de consórcio, segmentos bancários, segmentos de investimentos, vários segmentos de software, todos os segmentos de e-commerce, em que você tem a briga dos marketplaces, das grandes lojas e aí o restante do mercado. Então tem mercados em que a chegada de um novo player acaba ficando barrada, porque todos os players já presentes naquele mercado meio que já dominaram as páginas de resultado do Google. E aí, se você quer brigar por posições na primeira página ou no top 3, você tem que conseguir fazer um trabalho substancialmente melhor do que esses players já estabelecidos. E isso leva tempo, isso custa muito dinheiro, e aí não é viável para pequenas marcas, para pequenos players fazerem esse tipo de investimento. Por outro lado, quem já vem construindo essa base, e aí a palavra consistência tem um peso muito grande, vai conseguir ocupar esses espaços de uma forma gradual. Então, quem já vinha apostando em canais proprietários de conteúdo está ocupando gradualmente mais espaço, consolidando, alinhando com as novas exigências, por exemplo, Core Web Vitals, a questão da performance extremamente presente o tempo todo, performance no carregamento, performance na experiência, performance na navegação, performance em todos os aspectos, consegue ter uma entrega de valor maior.